Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Hoje falaremos sobre o concurso de pessoas, artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve, curte, aciona o sininho e compartilha. Já vamos começar. Do concurso de pessoas, vamos começar pela leitura do artigo, lembrando que para concurso, OAB e graduação, é muito importante conhecer e ler os artigos. Vamos lá. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas leis a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. O concurso de pessoas foi normatizado no artigo 29 do Código Penal. O concurso de pessoas acontece quando duas ou mais pessoas concorrem, contribuem ou cooperam para a prática de um crime. As pessoas são comparsas, elas se juntam para cometer o crime. Essa contribuição pode ser de qualquer forma, de qualquer natureza. Se houver o conluio, existe o concurso de pessoas. O Código ainda ensina que qualquer um que de alguma forma participa do crime é responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Assim aparecem as figuras do coautor e do partícipe, e todos são penalizados de acordo com o grau de participação que é analisado no caso concreto pelo juiz. O coautor é aquele que efetivamente contribui para a execução do crime. No roubo, por exemplo, recolhe os pertences das vítimas enquanto o autor constrange e ameaça, ou seja, todos os envolvidos no crime são ativos na efetivação, na consumação ou tentativa do crime. Eles estão juntos o tempo todo, conectados, durante a ação criminosa. Eles de fato executam os verbos do tipo penal. No caso do roubo, eles subtraem coisa móvel mediante grave ameaça, tanto se o criminoso ameaçou ou subtraiu ou reduziu a capacidade de resistência da vítima, tanto faz qualquer uma delas, é uma participação efetiva no roubo. O partícipe, no entanto, pode ter participação incentivando a prática do crime, ou participa como olheiro para avisar se a polícia se aproxima. Ele torna possível a ação criminosa de alguma forma, fornecendo armas, conduzindo o veículo. É claro que se não houver nenhuma participação concreta, a participação pode ser discutida, pois o simples fato de falar ou pensar em crimes não é caso de imputação penal. O dono de um desmanche que incentiva o furto de veículos e depois recebe o veículo dos criminosos vai responder pela receptação, pois nesse exemplo ele de fato não ajudou a furtar o veículo. É de extrema importância verificar se houve concurso de pessoas na execução do delito, pois existem delitos que são qualificados pelo concurso de pessoas, tornando assim penas brandas em penas mais graves, como ocorre no furto, onde a pena de 1 a 4 anos passa de 2 a 8 anos se houver o concurso de pessoas. Isto é uma grande diferença, pois a qualificadora dá uma pena mais grave ao delito. Este tipo de informação faz uma grande diferença na persecução penal. O concurso de pessoas também pode ser causa de aumento de pena, como no caso do crime de roubo. Para entender melhor, vou explicar a diferença entre causa de aumento de pena, também chamada de majorante, e qualificadora. A majorante, ou causa de aumento de pena, ela aumenta a pena do crime em partes. Por exemplo, o aumento de pena de 1/4, 2/3 e assim por diante. Ela não muda a pena do crime. Dessa forma, o crime não se torna mais grave por causa da majorante. Ele tem um acréscimo de pena. No caso da qualificadora, o crime tem uma nova pena, mais grave, tornando assim o crime mais grave. Então, quando um crime é qualificado, significa que sua pena abstrata é aumentada, e isso pode influenciar em muitos aspectos. Por exemplo, o furto simples pode ser arbitrada a fiança e muitas vezes é considerado crime de menor potencial ofensivo, e é elaborado um simples termo de circunstanciado, e o acusado é liberado na delegacia. Contudo, se for furto qualificado, inclusive pelo concurso de pessoas, é caso de prisão em flagrante e não cabe fiança. O parágrafo 1º do artigo 29 assegura ao partícipe a diminuição da pena de 1/6 a 1/3, pois a participação do partícipe sempre é de menor importância. Contudo, quem decide o grau de participação de cada um no crime é a instrução penal presidida pelo juiz. Isso quer dizer que muitas vezes essa diminuição de pena não acontece. A menor participação não é reconhecida. Já o parágrafo 2º diz que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade
na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. No parágrafo 2º, temos a previsão de que quem quis participar de crime menos grave e por isso recebe a pena do crime menos grave. Por exemplo, o criminoso que tinha certeza de que estaria participando de um furto e seus comparsas tinham uma arma de fogo e usaram esta arma para um roubo. Este é um exemplo. Caso esse partícipe prove que não sabia do roubo, ele será condenado por furto. Porém, se ele sabia da existência da arma e poderia prever o roubo, sua pena será de furto, aumentada até a metade. Mas da mesma forma que no parágrafo 1º, esse tipo de resolução depende da instrução criminal e do juiz. E convencer o juiz neste caso é muito difícil. Vamos agora às circunstâncias incomunicáveis. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Ajuda a divulgar este canal que é feito com muito carinho para você. Vamos lá. Circunstâncias incomunicáveis, artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O artigo 30 deixa claro que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, com exceção de quando são elementares do crime. Para que possamos entender a redação do artigo 30, que é muito confusa por sinal, vamos entender o que são as elementares do crime. Elementares são características essenciais do crime. Por exemplo, no crime de homicídio, matar alguém é elementar do crime. Quando duas pessoas se juntam para matar alguém com pedaços de madeira, mas apenas uma delas dá o golpe fatal, as duas responderão pelo crime de homicídio, pois matar alguém é elementar e as elementares se comunicam. Contudo, se duas pessoas se juntam para matar o pai de uma delas a pauladas, apenas o filho terá pena agravada, pois ser filho é uma circunstância de caráter pessoal. Outro bom exemplo é o coautor do crime de peculato, que não é funcionário público. A princípio, ele responde pelo crime de peculato, porque peculato é uma elementar do crime. O artigo 312 diz: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Porém, se o coautor, que não é funcionário, consegue provar que ele não sabia que o autor é funcionário público, ele responde por furto. Neste caso, apropriar-se o funcionário público passa a ser uma circunstância de caráter pessoal e por isso não se comunica, como afirma o artigo em análise. Agora os casos de impunibilidade. Não se esquece de se inscrever, de acionar o sininho e de compartilhar. Dá uma força para o canal que é feito com muito carinho para você. Vamos lá. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Para que um crime seja punido, ele deve, ao menos, ser tentado. Pensar, imaginar, combinar, conversar sobre um crime não é punível, se o crime não é ao menos tentado. O crime de associação criminosa, por exemplo, artigo 288 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Só é punível se os outros crimes foram cometidos pelos agentes que associaram para este fim, ou seja, eles precisam associar-se e cometerem crimes. Então, eles serão punidos pela associação e pelos crimes cometidos. Mas existe a exceção a esse artigo, que é do artigo 122 do Código Penal, o crime de induzir ou instigar alguém ao suicídio. Este crime é consumado com o fato de convencer ou tentar convencer alguém a se suicidar. Não é necessário que a pessoa se suicide. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem. Forte abraço, fé e determinação sempre.